Para surpresa de 0 pessoas, começou a choradeira do Cicinho lá no Jogo Aberto. Fica comigo até o final do vídeo, já se inscreve aí, ativa o sino, deixa o seu like e vamos acompanhar aqui a choradeira do Cicinho em relação ao que aconteceu ontem no Clássico, no Majestoso, lá na Neoquímica Arena, Corinthians 1, Tricas também 1. Vamos lá para o vídeo. Menos de um mês depois do título da Copa do Brasil, Majestoso pela frente, logo na terceira rodada. E não tem essa de poupar, não. Quem tem que fazer rodízio é pizzaria, não é jogador de futebol. Do outro lado, o conturbado São Paulo, que vem de um afastamento do presidente. Ganhou a democracia. Simples como assim. Acho que a maior blindagem é a gente focar no que a gente pode controlar, né, que é dentro de campo. Em campo, o primeiro susto veio logo aos 2 minutos, nessa falta cobrada pelo Bidu. O nervosismo tricolor ficou claro na falha do Arboleda. Olha só o gol que o Yuri Alberto perdeu. Falando no camisa 9, dessa vez ele criou uma ótima chance, batendo cruzado para a defesa do Rafael. Aí, na primeira pontada tricolor, Danielzinho colocou na cabeça do Tapia, que não desperdiçou. Do São Paulo! Mesmo assim, o Timão seguia em cima, nessa bomba de fora do Kaique e na bola cara a cara que o Mateuzinho teve para empatar. No lance anterior, a Fiel reclamou de pênalti no Yuri. E aí, foi pro juizão nada. O tricolor respondeu de novo por cima. Luciano cabeceou e Hugo Souza se esticou todo para salvar. Na busca do empate, Gustavo Henrique de cabeça. A bola desviou em Mike e Rafael fez mais uma boa defesa. Parecia que só as rotas aéreas surtiam efeito. Mas foi com a bola rolando que o Timão deixou tudo igual no fim. Pedro Raul foi inteligente, esperou e serviu o Breno Bidon para fazer 1-1 aos 44 do segundo tempo. Os São Paulinos reclamaram, pedindo impedimento de Yuri Alberto no meio do lance, mas o gol foi confirmado. Foi muito importante esse gol para mim, tava pedindo já esse gol há muito tempo. E terminou assim, com aplausos da Fiel, Corinthians 1, São Paulo também 1. Clássico é assim, a lógica vira dúvida e a certeza simplesmente não existe. O campeão da Copa do Brasil comemora o empate no fim em Itaquera com o time que acabou de ter o presidente afastado. Aliás, nos últimos 9 jogos entre as equipes, esse foi o segundo empate. O São Paulo venceu outros 6 e o Corinthians só 1. Ficou um pouco um gosto de derrota, porque a gente toma um gol nos acréscimos, coisa que a gente treinou bastante. Ficou um gosto amargo, porque esses 3 pontos seriam essenciais para nós. Eu vi meu time lutando até o último momento, até o último minuto. Acho que tivemos merecimentos aí. Seria uma injustiça muito grande termos saído daqui com uma derrota pelo volume que nós tivemos. Muito contente por o time. Raiva. Porque faltou realmente pouco. Realmente pouco. Enquanto o tricolor tem votação do impeachment na Assembleia de Sócios e a Portuguesa em casa na quarta, o alvinegro vai à Baixada para mais um clássico, agora contra o Santos na Vila. O Corinthians foi a única equipe que pegou praticamente 3 clássicos na mesma semana. É uma coisa impressionante. Ninguém faz milagre, não tem como fazer. O ano tá só começando, mas não dá nem para respirar. Isso que estamos em janeiro ainda. Em 15 dias jogamos 3 jogos, pegamos avião, mudamos presidente, treinamos em Cochilla, em Barra Funda, ganhamos, perdemos, empatamos, tudo em 15 dias. Bom, quero começar falando do jogo, da postura das duas equipes. O São Paulo não jogava melhor, mas conseguiu abrir o placar, segurou por um bom tempo e aí aos 44 do segundo tempo o Bidon consegue o empate. Ficou de bom tamanho, merecia um vencedor para essa partida. Qual é a análise de vocês? Começando com o Cicinho, já que o São Paulo abriu o placar, a gente já começa pela sua análise. Renata, o São Paulo, se ele tivesse, digamos assim, mais entrosado, eu acredito que ganharia o jogo do Corinthians. Pelas peças que faltaram do Corinthians, e o São Paulo, assim,
jogando fora de casa nesse esquema 4-4-2 que nós citamos aqui, que o Crespo batia muito na tecla do 3-5-2 e não tinha peça para realizar esse esquema, o São Paulo mudou de postura. É um time muito mais bem postado defensivamente e tem sido, né, feliz quando sai para o contra-ataque. O Lucas não fez uma boa partida, o lateral direito que entrou no lugar do Cédric, né, o Mike, eu não o colocaria titular, eu teria mantido o Cédric pelo jogo que fez passado e gostei muito do Nicolas, que é o lateral esquerdo que entrou no lugar do Wendel. Esse menino é muito bom jogador, principalmente defensivamente, ele é muito forte. Então o São Paulo, brincadeira o São Paulo se encontrou bem no meio de campo com o Danielzinho e com o Marcos Antônio. Se o Lucas tivesse uma tarde, noite melhor, conseguiria auxiliar ali o Luciano e o êxito teria sido maior. E o Tap é assim, né? Ele vai aparecer esporadicamente como cometa. Mas o Caleri entrando em forma, o São Paulo tem tudo para crescer. E óbvio, o São Paulo foi garfado porque foi falta na Alan Franco. Oi? Eita, já vou mostrar esse lance. Vitória, São Paulo. Ele tá falando do gol do Corinthians, gol do Bidon. A gente vai analisar com calma, com aquela lupa adequada. Ronaldão, você concorda com a análise e as palavras do Cicinho? Eu acho que ele viu outro jogo. É? A impressão que eu tenho é que ele viu outro jogo porque aconteceu o seguinte, se fosse um outro treinador, uma outra pessoa do outro lado, falaria aqui que o São Paulo jogaria como time pequeno, na retranca, esperando ali, tentando ser reativo, porque o São Paulo só ficou no campo de defesa o jogo inteiro. O jogo inteiro. Quando saiu, aí sentiu um pouquinho e falou, não, esse time do Corinthians é um time praticamente tá sem o Memphis, tá sem o São Paulo atacando, viu, Ronaldo? Tá sem o Memphis, tá sem o Galo, vou sair um pouco mais. Aí saiu um pouco mais, fez um gol de cabeça, achou um gol de cabeça lá. Aí o que aconteceu depois? Fechou todo mundo ali. Jogou como time pequeno. E lá dentro da arena tem que ser assim mesmo. Tem que chegar lá e respeitar o Corinthians, mesmo desfalcado. Os últimos 9 jogos, 6 vitórias do São Paulo, 2 empates e 1 derrota. E o Corinthians... Porque você já terminou sua análise? Agora escuta aqui a minha. Foi um amasso. O Corinthians amassou. Se o Yuri... É que o Yuri não dá nem pra falar do Yuri, que ele gosta de perder gol. Mas se e ele também não me segue, então eu não vou poupar também, não. Se o Yuri for o gol que ele perdeu, era 3-4-1 de novo. Porque o time do São Paulo chegou com... Realmente o Cicinho tem razão, que mudou o esquema tático. Agora é todo mundo defendendo junto com o Rafael. É mas assim o futebol que funciona. É só ataque, é índio? É não, assim. mas já mudou o esquema tático contra o São Bernardo, só para ser justa, não foi no clássico. Já vinha, já testou e repetiu uma formação um pouquinho diferente, talvez não só na questão do 4-4-2, mas da distribuição em campo, mas já tinha testado. O meu resumo, o Corinthians também jogou como é que ele ia e o São testar Paulo depois que só perdeu pro esperou. Mirassol? Depois que perdeu pro Mirassol por 3-0, tinha que mudar alguma coisa, mudou o esquema tático. Mudou o time, porque o time foi o time reserva e outro foi o time que pode vir jogar, mas ainda com a ausência de Memphis, de Garro, que os três em campo, Memphis, Garro e Yuri, placar que todo mundo já conhece, é vitória. Agora o São Paulo me surpreendeu nesse quesito. Todo mundo junto com o Rafael, marcando, fechando, aí sai um gol e fica ali, fechadinho. Mas tem que vir fechado mesmo com a fralda cheia. Deixa eu te falar, você era goleiro, os caras chutavam a bola batia na trave, isso você já estava xingando sua zaga, agora o Rafael não vai fazer sistema defensivo. Porque deixa eu falar com você, Cici, você fez parte disso. Eu tenho certeza que você fez parte disso. Não, eu era atacante. Passou do meio de campo, o setor é defensivo, então é defesa que marca. Não é o goleiro que marca. O goleiro, ele ajuda no setor, acordando cada setor. Direito, esquerdo, meio de campo. O goleiro, ele orienta. E eu tinha essa incumbência, porque eu tinha voz alta e forte, em bom tom. Era assim, Agora, vamos começar então com os lances mais polêmicos, aqueles que geraram discussões nas redes sociais, na TV, nos veículos de comunicação. No Yuri aí, ó. Edu Dracena, o Corinthians reclama aos 41 minutos do primeiro tempo que teria sido pênalti no Yuri nesse lance. Aliás, seguiu o jogo rapidinho. Nada, foi nada. O Yuri pegou um contato ali, não foi nada. Realmente esperou o contato veio, ele se jogou dentro da área para ver se daria pênalti, não foi nada. Mas e a bola? Ele tá olhando a bola? Mas o zagueiro tá olhando a bola? Pô, ele tá protegendo. Peraí, só pra saber. Ele é raio-x, você foi zagueiro. Quer passar no meio do zagueiro ali do São Paulo? Você marcaria esse pênalti? Se o cara segura. Se ele Mas quem que segurou? O Yuri que deu a chave de perna nele, rapaz. Eu poderia até usar... Olha lá, o Yuri dando a chave de perna dele. Eu poderia até usar o seguinte, falar assim, o zagueiro está olhando a bola. Mas nem isso ele olhou. Olha lá, ele não olha a bola. Não, o Alan Franco ele derruba o Yuri. Eu acho que ele queria a camisa do Yuri aí.
antes de terminar o jogo. Porque só pode Na minha opinião, segue o jogo. E aí, Cicinho? Não, nada a ver. Foi falta do Yuri no Alan Franco lá se jogando pra trás e puxando ele. Né? O jogador cai daquele jeito espalhafatoso, enfim. Mas também teve um lance que chamou a atenção. Um desentendimento, eu diria dessa maneira, entre Tapia e Hugo Souza, goleiro do Corinthians. E aí, se isso não for pênalti, eu não sei o que é pênalti. Crespo enlouquecidamente pediu pênalti aí. E você, Cicinho? O goleiro agrediu, a bola tá em jogo. Se isso não for pênalti, o que é pênalti? Vamos lá. Me lembrou uma série de um comediante aí que ele caía, dava cambalhota, porque ele caiu depois de 3 dias. Mas a verdade desse lance é que a bola tá em jogo mesmo. O Yuri... E aí? Qual que é a desculpa que o senhorzinho vai inventar agora? É o seguinte, primeiro ele dá um tapa nas costas do... Agora, aí, olha lá. E atrapalha a reposição. Aí já tinha que ter parado o lance. Nada. Se o VAR entra aí, o VAR entra porque ele não pode retardar a saída do goleiro. Não pode mais, Cicinho. Na sua época, porque ele podia ficar na frente do goleiro. Ele não encostou na bola, ele não encostou no goleiro. Ele levanta a mão e obstrui o goleiro de fazer a reposição. A mão é normal. Aí, olha lá. Já seria a falta que ele impede a reposição. Então, se entra o VAR, já parava o lance. Seria se tivesse pego. Ele teria impedido a reposição, mas fazer isso aí. Não sei se você... Mas todo lance de gol, de pênalti, sempre tem revisão, né? Claro que eles revisaram esse lance. Eu não marcaria absolutamente nada aí. Edu Dracena, e você, que conhece bem esse setor aí, a área defensiva. Nada. É o que a gente comentou outro dia aqui. Tudo no VAR. Não. O que a gente comentou aqui, o jogador hoje, qualquer coisa que faz, já coloca a mão no rosto. A gente viu na câmera lá que nem tocou realmente no tapa. Então, pra mim, nada. Segue o jogo. Eu não vou esconder nada. Cicinho chegou aqui hoje enlouquecido, chorando. bravo com o gol do Corinthians, reclamando de uma falta do bidonzinho. É isso, Cicinho? Eita. Se você colocar... A questão é o seguinte, nós estamos analisando um lance na qual o árbitro está vendo como nós. Só que se você tem o auxílio da tecnologia, você vai aumentar a imagem e você vai ver o quê? Que foi falta, olha lá. Vamos lá ver. Então, agora aumenta a imagem. Não, eu acho assim, se fosse ao contrário, marcaria falta, mas eu não marcaria. Exatamente. E como é que vai marcar uma falta dessa aí? Como é que vai marcar? Não, se é a favor do Corinthians, marca. Então, é a questão. Como é que vai marcar? É só você analisar o time. Olha lá, o Bidon toma um chute. Agora temos uma imagem bem próxima. Olha lá o Bidon. Ele toma um chute, o Bidon e cai. Como toma um chute? Ele tá tomando vantagem do defensor. Quem toma um chute também não, né? Ele tá na frente, ele faz a proteção, toma um chute embaixo, ele cai, levanta, por quê? Porque o pessoal de São Paulo tava se jogando o jogo inteiro. Colocava a mão no rosto, caía, o goleiro demorou pra bater o tiro de meta quieta. Eles estavam fazendo amarelo cera. por isso. Então, eles estavam fazendo cera. Então, ele já queria cair ali e ficar rolando pra terminar o jogo. O Yuri Alberto Arboleda o juiz deixou rolar a bola de cabeça pro Rafael. E o Yuri Alberto, ele jogou a cara no braço do Arboleda. Não, esse lance aí, Cicinho, agora. Pra falar que foi... esse lance Ainda bem que o juiz não deu nada. Não, peraí, então a reclamação é o seguinte, o Cicinho, pra ele, foi falta do Bidon, deveria ter sido anulado o gol. Alguém marcaria essa falta? O Edu já disse que não, né? Não marcaria, não. Você viu o lance que eu te mostrei, Edu? Eu vi sim. E outro, mas é a famosa câmera lenta, né? Você é zagueiro, meu irmão, você tá de frente. É de bico. Chuta tudo. Mas como que chuta tudo se o cara impediu? Ele foi fazer o quê ali? Ele foi dar um peteleco na bola? Ele foi meigo, Cicinho. Como que ele foi meigo? Ele foi cauteloso porque a bola está na entrada da área. Derrubou o Bidon. Ainda mais se tratando de Corinthians. Qualquer coisa o juiz dá, ele foi muito cauteloso. Aí eu concordo com você. Então, se é contra o Corinthians, a favor do Corinthians era falta na hora. Então pronto. Sabe o que eu acho? Solta, negão. Pode chorar. Chora que hidrata. O que o São Paulo vinha fazendo de mais difícil era manter o placar até os 44 do segundo tempo. Vinha ganhando desde os 37 minutos da primeira etapa, mesmo sem jogar até melhor do que o Corinthians. E aí tem esse lance de vacilo já no finalzinho. É por isso que o Crespo reclamou tanto na coletiva. Que ele falou que estava com raiva, muita raiva. Com medo, porque né? faltava pouco, Cicinho, para acabar o jogo. Não, faltava pouco. E assim, o objetivo do São Paulo era exatamente esse, né? Era não perder o jogo. Porque você joga fora de casa, num clássico, tem o empenho da torcida, tudo. É início. O tumulto político. Na verdade, a grande vitória do São Paulo foi na sexta-feira. Então, assim, o São Paulo entrou em campo sabedor que o quê? O mínimo que fizesse, não perderia pro Corinthians. E o mínimo que fez... não perdeu pro Corinthians. E o Arboleda ali também, no primeiro tempo, não tava comunicação ali com o Rafael. Faltou giz. Yuri, deixa o zagueiro fazer o gol pra gente aí, Yuri.
O Yuri, deixa o zagueiro vai meter pra dentro do gol, você vai tirar pra dentro do gol, Yuri. Mas quando o Dorival coloca o Pedro Raul, sabendo que precisava fazer o gol, quando ele põe também o Matheus Pereira, Vitinho. O Dieguinho, Vitinho, quando ele muda as peças, o Corinthians não tinha outro caminho, foi pra cima, não fez também aquela pressão tão forte, mas foi pra cima do São Paulo, São Paulo recuou. E o Corinthians, de certa maneira, batalhou por esse empate, Edu. São Paulo jogou recuado o jogo inteiro. Não, mas o São Paulo não quis também se lançar ao ataque, aproveitar um contra-ataque. O São Paulo preferiu uma postura cautelosa, tentar segurar 1-0 até o final. Foi, e a postura que foi, estava dando certo até os 44. Infelizmente, num lance que deixou aberto. Por que infelizmente, Edu? Porque o São Paulo podia ter ganho do Corinthians lá e o Cicinho ia ter... Infelizmente, quando tem intervenção do árbitro, chora mais. Olha isso aí, ó. Mas a intervenção foi essa. O Mateuzinho calibrado era outra coisa. Na sexta-feira eu disse aqui que seria um jogo doído. Até que não foi um jogo tão doído assim, até que foi competitivo, competiu as duas equipes. São Paulo melhorou bastante. Como a gente teve gente que acertou o placar, a gente disse aqui o seguinte, ô Cresce, você tá vendo nosso programa, hein, meu irmão? Mete 3 volantes, 3 lá na frente, então você tá vendo. Agora só dá sequência. Então o São Paulo ainda tem para evoluir, principalmente com a chegada do Calheri, voltando o Calheri e o Lucas Engraçado Moura. Que ele não fala que o Hugo falhou no gol do São Paulo, né? A cabeçada, rapaz, cabeçada queima-roupa, rapaz. Ele nunca mais acerta essa cabeçada. Ele vai passar o ano inteiro sem fazer o gol de cabeça. Não, quem nunca mais acerta uma cabeçada dessa é o Tapia, que eu pensei assim, esse é um candidato pro Calheri entrar no jogo, que até o Lucas saiu e o Calheri entrou no lugar do Lucas, mas eu imaginei que seria uma coisa assim, e o Tapia me surpreendeu. Acho que até porque ele se comportou como um autêntico centroavante ali. O São Paulo teve uma chance, mas deu impedimento. E depois a primeira efetiva chance, São Paulo fez o gol. O Tapa é igual o que o doutor fala, aquele atacante que cansa zagueiro. Cansa. O zagueiro, a torcida, tudo.